Oi, gente, eu sou a Alice. E eu sou a Natália. Bem-vindos ao Literalírio. Oi, pessoal! A gente hoje vai falar para vocês de um escritor que eu amo muito, que é o Machado de Assis. Tão famoso Machado de Assis e seus temas polêmicos. A nossa primeira obra analisada dele será O Alienista, um conto publicado em 1881. Apesar de ser um conto, ele tem um formato um pouco mais estendido da história. Então, alguns críticos eles chamam essa obra do Machado de novela, porque ele tem um formato um pouco maior do que um conto comum. E eu vou mostrar para vocês aqui a versão física dele, publicada pela Penguin, da Companhia das Letras. Esse livro está disponível aí em todas as livrarias. Patrocina nós. Amazon. Tô brincando, mas esse livro é super baratinho, super vale a pena comprar. Sobre o título, alienista era a maneira como as pessoas chamavam os médicos responsáveis por aqueles que tinham desvios mentais, os chamados alienados. Pessoal, antes da gente começar a análise, é importante salientar que Machado de Assis era um escritor com uma escrita única. Então, apesar de ser um livro de época, não é necessário se preocupar tanto com a complexidade da narrativa, porque é uma leitura bastante fluida e a linguagem dele, mesmo sendo formal, é uma linguagem que dá para a gente entender nos dias de hoje. É um livro bem tranquilo de ler, assim. E, como sempre, a gente consegue ver, né, uma crítica forte, como em quase todas as obras de Machado, nessa obra também. Nesse conto, a gente vai pontuar três críticas muito claras que ele traz. A primeira é a crítica à ciência, às relações de poder e ao comportamento humano. No decorrer da análise, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essas coisas. Ele escreveu essa obra no momento mais maduro da carreira dele, né? A gente tem um Machado de Assis romântico, né? Ali do romantismo, e o Machado de Assis já mais maduro, ali no realismo. E o realismo, a gente sabe que é um movimento literário que abordava bastante as questões científicas e as chegadas das novas tecnologias no mundo, principalmente lá na galera de Portugal. É importante lembrar também que o realismo ele foi marcado por algumas características específicas que o Machado colocava sempre nas obras realistas dele. Entre elas, objetividade, se basear em personagens da vida real, ou seja, o retrato era da vida real, não tinha personagens idealizados, assim como no romantismo, e a crítica à burguesia, que é uma coisa que tem em praticamente todas as obras de Machado. É, Ele fazia isso muito bem, de colocar sempre essas características, de maneira que ele utilizava também bastante da ironia e do sarcasmo para fazer isso. Para começar a entender o realismo dentro do contexto de uma obra, a gente vai explicar para vocês as características que existiam dentro do alienista que se encaixam no realismo. Bom, para começar a história, no primeiro capítulo a gente já vê a personagem principal, que se chama Simão Bacamarte. Simão Bacamarte é um homem que se formou em medicina lá em Portugal, chega aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Itaguaí, e começa a estudar a questão da psiquiatria. Bom, dando continuidade à história, Simão, ele volta e ele resolve se casar com Dona Evarista por interesse. Mas não é interesse financeiro, não é por beleza. Na verdade, o interesse dele é que ela dê filhos a ele. Essa é a verdade. Então, Simão cria a famosa Casa Verde, como foi nomeado o manicômio. E ele começa a estudar o comportamento da população daquela pequena cidade. Ninguém questionava ele, porque, né, um homem estudado, que veio da Europa, com certeza ele sabia o que ele estava fazendo. Então, num primeiro momento, ele levou algumas pessoas com reais desvios
E começou depois de um tempo, ele começou a internar qualquer pessoa que tivesse um comportamento fora do que ele estabeleceu como padrão. É importante a gente ressaltar isso, que não tinha ninguém mais fazendo isso com ele, era o que ele achava. Então, por meio de pequenas manias, gestos, atitudes, tudo para ele era motivo para ser mandado para a Casa Verde. E aí que entram as críticas do Machado de Assis. Nesse caso, porque não existia universidade no Brasil nessa época. Então, tudo que era estudado no exterior era muito valorizado pelas pessoas daqui. E essa questão da ciência, do desenvolvimento da tecnologia, era tudo que vinha de lá. Então, qualquer pessoa que estudasse lá tinha uma credibilidade aqui no Brasil. E as pessoas acreditavam muito no poder da ciência nessa época e se entregavam a qualquer estudo que havia na época, mesmo que não tivesse certeza das comprovações de que era mesmo um estudo que iria funcionar, assim como foi no caso do Simão Bacamarte. Além disso, Nath, a gente consegue ver a crítica às relações de poder, né, que o Machado traz por meio do status social. Então, a gente tem o Simão, que era um doutor, cientista, estudado em psiquiatria, que viveu fora do país. Então, ele tinha um status social maior do que aquelas pessoas que viviam na cidade. E por ter conhecimento, as suas atitudes eram validadas por quem tinha poder. Porque por mais que as pessoas mais humildes questionassem o comportamento dele, sempre acabava que ele de alguma maneira tinha razão. Então a gente vê aí como a gente tem um status, né? E como isso, na verdade, a gente consegue ver isso até hoje, né? Como o status que a pessoa tem conta muito mais do que talvez a verdade, né? Então, Machado atemporal. Isso fica claro nos momentos em que a galera resolve fazer uma rebelião, que são as pessoas, o povo, né, a cidade de Itaguaí, e eles pedem para que feche a Casa Verde, para que a Casa Verde seja, no mínimo, fechada, ou que pelo menos ele comece a liberar os doentes, né? E o povo faz essa rebelião, decide se rebelar contra ele, mas a razão está sempre com ele. Porque o pessoal do governo, que é quem tem poder, decide que a razão está com o médico. Se o médico está falando, se ele que estudou a ciência lá em Portugal está falando que está certo o que ele está fazendo, quem tem poder acredita e dá credibilidade a ele, não ao povo da cidade, né? E aí, quando chega o momento, que eu acho que é um dos maiores plot twists, né, da história, quando chega o momento em que o barbeiro ele consegue vencer, né, uma rebelião que estava tendo a rebelião do governo contra o povo. E aí o pessoal do governo se une ao povo e o barbeiro, que era o líder dessa rebelião, vence, toma o lugar lá do presidente da cidade e fala: agora eu vou resolver tudo. E a gente pensa: nossa, agora sim vai acabar com o alienista, né? Não tem mais chance para ele. E aí, quando a gente vê o que acontece, o barbeiro acaba se aliando ao alienista. Então, tem muito essa questão de relação de poder. Quem tem mais e quem tem menos, isso está bem claro no livro. Essa divisão de quem é maior e quem é menor no livro está muito clara. E o Machado, como sempre, coloca essa situação num grande sarcasmo, né? E a gente vê que realmente quem tem poder é quem domina ali na sociedade. E a voz do povo não é a voz de Deus nesse caso, amiga. Sim. E a gente consegue ver claramente a submissão das pessoas àqueles que tinham algo mais que elas, né? Então a gente vê aí no caso do barbeiro, é barbeiro, né? A gente vê aí um jogo de interesse, né?
Então, tanto é que todo esse jogo de quem vai para a Casa Verde, quem não vai, somente Simão decide isso. Em todos os momentos, mesmo quando o leitor pensa, mesmo quando o leitor pensa que ele vai ser detido, foi o que você disse, quem toma todas as decisões, na verdade, é ele, com a ajuda de outras personagens que também tinham um status social maior do que aquelas pessoas simples daquela cidade pequena. Chega um momento que o barbeiro consegue, mesmo se aliando a ele, consegue convencê-lo de liberar os doentes aos poucos, conforme eles vão se curando. Até aí tudo bem, porque ele vai dando alta para algumas pessoas. Mas ao mesmo tempo que ele aceita essa proposta, ele começa a recolher mais gente para dentro da Casa Verde. Então, ele tem os critérios dele para fazer isso, e as pessoas estão completamente cegas em relação ao fato dele estar errado, né? Não enxergam que ele está cometendo um erro. Por mais que as pessoas com menos poder vejam isso, quem tem o poder está sempre ali dando razão a ele. E tanto é que a gente até pegou um trecho para ler para vocês, que é uma parte que deixa bem claro assim que estava totalmente fora de controle a maneira como ele estava colocando as pessoas dentro da Casa Verde. Bom, eu vou ler para vocês aqui o trechinho que a gente separou. Daí em diante, foi uma coleta desenfreada. O homem não podia dar nascença ou curso à mais simples mentira do mundo, ainda daqueles que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de enagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na pafularia, um ou outro ao motassé enfunado. Ninguém escapava aos emissários do alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Se um homem era avaro ou pródigo, ia do mesmo modo para a Casa Verde. Daí a alegação de que não havia regra para a completa sanidade mental. Pessoal, aí chegou um momento em que 75% da cidade estava lá na Casa Verde. E o alienista percebeu que talvez os métodos e os diagnósticos dele não estivessem funcionando. E ele decidiu liberar geral de lá. Ele fez um anúncio, falou: todo mundo vai vazar daqui a partir de amanhã. E ele liberou todo mundo. Eu tô rindo que eu lembrei daquela música. Libera geral, libera nesse existe. Libera geral. A gente pode colocar na edição. Então libera geral. Então libera. Pode colocar na edição a Xuxa cantando. Então libera. Eu não ligo não. Enfim. E mesmo assim, a Casa Verde continua e a busca dele pelos doentes também. Apesar de agora ele estar mais contido nesse processo, ainda acontece da maneira que ele quer. Então, quem define quem é doente ou não é ele. A diferença é que ele acredita que essas pessoas foram totalmente curadas por ele. O tamanho da insanidade desse homem. Machado muito maravilhoso, gente. Ele constrói umas personagens assim, uns caras que você fica, meu Deus, real. O macho com ego inflado existe desde 1888. Desde o século XVII, a gente já vê, galera. Autoestima, enfim. A autoestima do homem hétero, amiga. Era isso. Sim, o Simão, ele acreditava que a loucura existia para quem não seguia os padrões daquela sociedade burguesa da época. Então, ele acabava acreditando que ele estava curando todo mundo. Só que depois ele percebeu que a maneira como ele pensava talvez não fosse certa. E se todo mundo se curou, então ninguém era louco.
necessariamente. E ele pensou isso. Como assim? Se tá todo mundo se curando, é porque não é porque eu curei eles, é porque aconteceu deles estarem num momento ruim em determinada época e depois passou. Então, quando ele viu que ele não estava realmente curando as pessoas, sim, elas estavam apenas vivendo a vida delas com altos e baixos, e o que ele considerava padrão, às vezes estava dentro da pessoa e às vezes não. Então, ele viu que era uma questão de essência, né? Não era uma questão de ele estar curando ou não. E ele percebeu nesse momento que ninguém daquela cidade era realmente, poderia ser realmente considerado louco. No final das contas, conversando com alguns amigos, ele chega à conclusão que, por ele ser totalmente sem defeitos, perfeitinho, era ele quem deveria se internar na Casa Verde. Ele se enxergou e, no fim das contas, ele conseguiu ver que o único louco daquele lugar, na verdade, era ele. Eu acho impressionante a maneira como o Machado ele tratou de uma questão naquela época, que era uma questão consideravelmente nova, que era a chegada da ciência, das novas tecnologias, e ele alertou as pessoas por meio dessa história que é, a ciência deveria ser tratada com cautela. Você não poderia acreditar no que todo mundo estava falando só porque diziam que era ciência. Ele percebeu que que a gente não poderia utilizar a ciência de uma maneira ruim, porque se ela fosse mal utilizada, ela seria mal disseminada e as pessoas sofreriam as consequências disso. Ele percebeu isso ali no século XVII, XVIII, e é uma questão super atual. A maneira como as pessoas veem a ciência, a maneira como as pessoas enxergam algumas questões científicas, é algo muito atual, principalmente agora a gente está vivendo esse momento de pandemia e saem várias curas, supostas curas para a doença que não existem. E eu acho que a genialidade do Machado, não só nessa obra, né? Mas em todas as obras dele de conseguir ser visionário, né? É muito impressionante. É a parada do atemporal, né? De que você consegue ler qualquer coisa dele em qualquer momento da vida, da história, e você vai falar, putz, é verdade. Tá acontecendo, inclusive agora, né? Com as vacinas saindo, e as pessoas precisam validar isso, né? E acontece exatamente como aconteceu lá na cidade, né? A gente que é leigo no assunto da ciência, sei lá, farmacêutica aí, desses negócios todos, a gente fala, putz, vacina saiu, vem, quero, mas a gente tem que tentar perceber que não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa validar, tentar de alguma forma validar o que o outro diz, sem pôr a nossa vida em risco, né? Que era o que aquela galera fazia lá no caso. E também é importante a gente ressaltar como ele traz esses problemas do comportamento humano, né? Então, o alienista, ele tinha muita dificuldade em aceitar o que seria fora do padrão dele. Então, no fim, ele percebe que o comportamento dele que levava ao erro. Então, na verdade, o maior problema não era o erro dos outros, era o dele. Então, são coisas que a gente deve também, né, leva a gente a uma reflexão, né, sobre quem eu sou e se eu tô vendo o erro no outro, será que o erro do outro, o que eu enxergo no outro não é o que está em mim, o que me incomoda no outro não é o que eu trago, né? Então, essas reflexões que o Machado traz são sensacionais, ele é maravilhoso, a gente é muito fã, entendeu, do Machado. É isso, não dá para falar mal. Príncipe totalmente sem defeitos. Sem defeitos. Não era Gênio atemporal. Não era alienista que era sem defeitos, era Machado. Por hoje é isso, pessoal. Deixa o seu like aí no vídeo e compartilha com seus amigos.
Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca o nosso próximo vídeo. Até!